A história do pensamento religioso sobre a Terra nos assevera que no início da formação dos conceitos que constituem a base do pensamento que estrutura as religiões no planeta, elas eram constituídas de verdades politeístas, ou seja, os Vedas, o Mahabharata, o Bhagavad Gita, o pensamento dos diversos deuses que existiam na Grécia, também os deuses existentes em Roma, importados da Grécia Antiga, os do Egito, da Suméria, da Fenícia e de todos os outros lugares do planeta, eram deuses múltiplos. Então, nós vivíamos num ambiente politeísta. Mas havia um lugar do planeta, apenas um, aonde havia se implantado a ideia da existência de um único Deus. Esse lugar diferenciado é aquele onde hoje nós convencionamos chamar de Israel. Era a chamada Palestina Antiga. E no período de aproximadamente 1.800 anos antes do nascimento de Jesus, nós temos a presença no planeta, conforme nos asseveram as obras religiosas dos próprios hebreus, a Torá, a presença de um homem chamado Abraão. Abraão teria saído das suas terras na Caldeia, hoje Iraque, e se deslocado da Caldeia na direção da Palestina, deixando sua família, vindo apenas com sua esposa, inspirado pela sugestão de um Deus que se apresentava como sendo o Deus único. É essa relação com Abraão, é esse contato dele com esse Deus que se apresentava como Deus único, que vai dar origem ao monoteísmo no mundo e às três religiões abrâmicas que nós conhecemos: o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. Essas três doutrinas, elas têm raízes nesse único homem, que a partir da sua descendência foi capaz de formar esses três braços religiosos tão significativos na história da humanidade. Segundo aquilo que conta a história do povo hebreu, Abraão viveu durante muitos anos sem nunca ter filhos. E quando ele estava, segundo o texto bíblico, com aproximadamente 100 anos, é quando ele recebe a notícia de que ele iria ter o seu primeiro filho com a sua esposa. Ele já tinha tido um filho antes com a sua escrava, Agar, que era Ismael. Já estava com 13 anos. E ele, então, é chamado pelos espíritos que se comunicam com ele e diz que é em função do nascimento desse filho que vai legar a ele uma descendência enorme, tão numerosa como as estrelas do céu. Então, Abraão faz um pacto com Deus, que os judeus chamam de Brit Milá, aliança da palavra. É uma aliança feita, uma promessa que é feita pela fala. O Brit Milá é o compromisso de que todos os homens que nasceriam descendentes de Abraão teriam que se circuncidar. Ou seja, eles, para serem reconhecidos como legítimos descendentes dessa linhagem, teriam que fazer uma cirurgia em si próprios, que, comparada com os nossos tempos de hoje, seria a chamada fimose. Então, a circuncisão nada mais é do que a retirada do prepúcio. E Abraão, então, naquela idade, faz a sua circuncisão, circuncida seu filho Ismael, que já estava com 13 anos, e a partir daí, todos os descendentes de Abraão seguiriam essa tradição da circuncisão. Todos os judeus da face da terra, desde o momento em que Abraão faz a Brit Milá com Deus, passariam a ser circuncidados. Gerações e mais gerações iriam atravessar, desde 1.800 anos antes do nascimento de Jesus, até os dias de hoje, a circuncisão continua sendo uma prática inamovível dentro do povo judaico. Reis, profetas, soberanos e escravos, todos aqueles que, de dentro da leitura do que seja a visão apresentada por Abraão, eram homens circuncidados. Moisés, que é 1.300 anos antes de Jesus,
E todos aqueles que saíram do Egito, homens e que eram hebreus, eram todos circuncidados. As 12 tribos de Israel, todas circuncidadas. Todo o grande fenômeno de história do povo de Israel, todos eram circuncidados. Os sacerdotes do templo, toda a dinâmica que a sociedade de Israel vivia, todos circuncidados. A tradição vem se espalhando pelo tempo até chegar ao período do nascimento de Jesus. Não é difícil encontrar um momento em que o evangelista Lucas nos conta que Jesus teria sido apresentado ao templo logo após o seu nascimento. Essa apresentação de Jesus ao templo de Jerusalém nada mais é do que o momento da sua circuncisão. Atualmente, dentro do rito judaico, a circuncisão acontece ao 8º dia de nascimento. Essa cerimônia, ela se dá exatamente numa circunstância em que o nome da criança vai ser dito. Ninguém sabe ainda, é um segredo, qual o nome que a criança vai ter. É na hora da circuncisão que você dá o nome a esse menino. Ele é levado numa almofada pela mãe, que vai atravessando a cena com a criança na almofada e entrega para aquele que vai realizar a circuncisão. E então o pai, assim que a circuncisão é feita, ele diz: o nome do menino será tal. E aí revela-se o nome daquele que está sendo circuncidado. É uma cerimônia muito importante. E ao longo da história de Israel, com todas as dificuldades que o povo viveu, essa foi uma cultura que resistiu ao tempo, aos séculos e até aos milênios. Mas existe um evento bastante curioso dentro disso. Conta a tradição judaica, isso não está no texto bíblico, mas conta a tradição judaica, que 900 anos antes do nascimento de Jesus, apareceu um homem singular, de uma mediunidade extraordinária, de uma força espiritual muito grande, um líder espiritual do povo hebreu, que questionou se os judeus iriam ou não continuar realizando a circuncisão em função do quanto isso representava em termos de trauma, do corte, do sangue. E esse homem teria dito que os judeus, com o tempo, abandonariam a circuncisão. Esse homem se chama Elias, o profeta Elias. Rezam as tradições judaicas que ele teria alegado que, com o tempo, os judeus abandonariam isso, que isso não seria mais utilizado, era muito traumático, o povo abandonaria isso com o tempo. Ele não acreditava que isso fosse resistir. Exatamente por essa posição do profeta Elias, atualmente hoje, as circuncisões continuam acontecendo dentro do povo hebreu, do povo judeu, e quando a cerimônia é feita, há uma cadeira que é colocada vazia, de frente para o local onde a circuncisão vai acontecer. Ninguém pode sentar nessa cadeira. Quando se organiza a cerimônia da circuncisão, essa cadeira é posta de forma que quem sentasse nela ficaria de frente para o ato da circuncisão em si. O nome dessa cadeira chama-se Cadeira de Elias. E por que ela se chama Cadeira de Elias? Porque em todas as cerimônias de Brit Milá, ou seja, de circuncisão, o seu nome é lembrado e ele é chamado para assistir à circuncisão, para provar a ele que o povo não esqueceu a promessa que Abraão fez ao seu Deus. Que o povo de Israel continua até os dias de hoje firme no propósito de considerar a circuncisão um elemento fundamental para a identificação do povo judeu com as suas tradições, com as suas crenças e na sua conexão com Deus. Quando os judeus querem se referir a um povo que não possui uma conexão direta com o Criador, o texto bíblico chama esses povos de os incircuncisos, ou seja,
Aqueles que não receberam a circuncisão são considerados como que aqueles que não possuem o pacto com Deus. A circuncisão, na raiz da cultura judaica, significa o traço indelével da conexão do judeu com as promessas de Abraão. É como se aquilo representasse, dentro de cada um, a certeza de que as suas conexões com o Criador estão estabelecidas através da circuncisão. É isso que representa a circuncisão para os judeus. É essa a relevância que essa experiência traz para o povo que recebeu a mensagem de Jesus em primeira instância. Jesus, quando constituiu, portanto, o seu ministério, além de ser ele um judeu e, portanto, circuncidado, formou seu colégio apostólico de 12 judeus. Ora, se todos eles eram judeus, tanto Jesus como seus 12 apóstolos, todos eram também circuncidados. Não havia ninguém no círculo mais próximo do Cristo que não tivesse vivido a experiência da circuncisão e que, evidentemente, não tivesse a leitura da circuncisão como a marca da conexão do homem com o seu Criador. E foi assim que a cultura judaica ficou muito próxima da cultura cristã. Havia uma relação muito estreita entre os conceitos do Antigo Testamento com aquilo que estava sendo apresentado na mensagem cristã. Se nós pegarmos, por exemplo, o Evangelho de Mateus, existem diversas referências de Mateus às Escrituras antigas. Ele é o evangelista que mais costura o Velho com o Novo Testamento. É nele que se encontram as frases do tipo, para que se cumprisse as Escrituras. E ele fez isso para que se cumprisse a Escritura tal. Ele fez aquilo para que se cumprisse o que o profeta fulano havia dito. Essa amarração do Velho com o Novo era a comprovação específica de sendo Jesus o Messias, tudo aquilo que os profetas haviam trazido de informação, além das leituras sobre a chegada do Messias sobre o planeta, também eram verdadeiras. Então, conectava-se de maneira muito forte o Antigo com o Novo, a história do Velho com a história do Novo Testamento. E, à medida que o cristianismo vai se desenvolvendo, que o Cristo vai pregando a sua mensagem, você vai percebendo uma extensão dos conceitos judaicos permeando os conceitos cristãos. Quando Jesus cura o cego de Jericó, o cego de Jericó diz: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Ele chamar Jesus de filho de Davi é uma frase extremamente importante para os judeus. Significava que as conexões do velho com o novo estavam estabelecidas. Davi, o rei mais extraordinário que Israel já teve, e de quem, segundo as profecias, viria o Messias, viria da sua linhagem, da sua dinastia. Se Davi sentou no trono e se sua dinastia não tivesse sido deposta, um de seus descendentes seria o ocupante do trono de Israel. Ao dizer que Jesus era o filho de Davi, estava se dizendo, este é o que é o rei de Israel deposto do seu trono. Havia, portanto, dentro do povo judeu, uma certeza muito grande de que as suas verdades religiosas não poderiam ser alteradas. Para se ter uma ideia da força que a cultura judaica possui, os judeus são o único povo, os judeus são o único povo antigo que mantém até hoje a sua religião, a sua cultura, a sua língua e o seu alfabeto. Todos, sem exceção, todos os povos antigos perderam ou seu alfabeto, ou sua cultura, ou sua religião, ou a sua língua. Olha os egípcios. Vejam se eles falam egípcio antigo, se escrevem com hieróglifos, se cultuam seus deuses. Os romanos, os gregos, todos perderam os seus valores. Mas os judeus conseguiram preservar ao longo dos séculos e dos milênios as suas verdades.
Então, conseguir mexer numa pecinha que constitui a base do pensamento judaico é uma tarefa bastante difícil, em função da cristalização das ideias e das convicções absolutas que eles possuem sobre os seus conceitos de maneira mais objetiva. Então, quando Jesus constrói o seu colégio formado por judeus, todos esses homens, eles estão forjados dentro de uma cultura muito semelhante, com relação às ideias do que é o certo, o que é o errado, como que a vida deve acontecer, o que a gente deve fazer, como é a relação nossa na conexão com o Criador. Eles só conhecem uma verdade, a verdade judaica. E como o judaísmo se considera como sendo o detentor da verdade absoluta, por ser o povo escolhido para trazer o monoteísmo, ele desconsidera as verdades religiosas apresentadas pelos outros povos. Então, seus conceitos religiosos precisam ser mantidos. Jesus, portanto, faz a sua pregação para esse grupo de homens, judeus, galileus, e depois da sua partida, sua doutrina é entregue às mãos daqueles 11 homens que ficaram como herdeiros da mensagem que ele havia deixado. Logo depois, o colégio apostólico é recomposto com a entrada de Justo Matias para fazer parte do conjunto dos 12, em virtude do suicídio de Judas. E a partir daí, caberia aos cristãos, agora os discípulos de Jesus, definir as rotas, os rumos que o cristianismo deveria seguir. Logo, novos nomes surgiriam dentro do cristianismo. Elementos de uma grande sabedoria iriam se converter ao cristianismo, trazendo suas luzes, seus entendimentos, sua forma de perceber a lei de Deus. A obra Paulo e Estevão nos destaca a figura de Estevão, que, embora sendo judeu, possuía uma leitura do judaísmo muito doce. E logo que ele se insere nas hostes do cristianismo, traz uma leitura extraordinária de amor, de intensidade, que incomoda a figura de Saulo de Tarso, que, visitando a casa do caminho, começa a se incomodar com a superioridade espiritual daquele pregador que, em princípio, não poderia excedê-lo, uma vez que Saulo, que era discípulo de Gamaliel, havia sido formado por um dos maiores judeus de todos os tempos, Hillel, o grande rabino judeu do século III, século II antes do Cristo, e que tinha uma visão transcendente da vida, avô de Gamaliel, e que era o mestre de Saulo de Tarso. Saulo tinha tido uma instrução primorosa das mãos de Gamaliel, que vinha dentro da tradição judaica, aprendendo todos os valores da lei de Moisés. E ver aquele homem, Estevão, sem conhecimento nenhum, apresentando suas ideias, era muito triste. Então, o que faz Saulo, depois de sua segunda visita desconfortável à casa do caminho, decide determinar que aqueles que estavam ali eram muito perigosos para o judaísmo, e determina sanções sobre os líderes daquela igreja. Determina que Pedro, o apóstolo, seja preso. João, o chamado João Evangelista, é degradado para fora de Israel, porque era muito jovem, então não tinha muita lucidez para ser punido, expulsa de Israel. E Estevão, como era o pregador, o inteligente e, segundo Saulo de Tarso, o mais perigoso dentre todos eles, é condenado à morte por apedrejamento. Mas eles não eram os únicos que estavam dentro da casa do caminho. Havia um outro que também ali estava, chamado Tiago. Que Tiago era esse? Havia 2 Tiagos dentro do colégio apostólico dos 12. Um dos Tiagos era Tiago, irmão de João, filho de Zebedeu, que era conhecido como Tiago Maior. E havia um segundo Tiago, Tiago, filho de Alfeu,
que era chamado de Tiago Menor. O Tiago que estava lá dentro era Tiago Menor, não era o irmão de João. João vai embora para a Grécia, ele é degradado para a Grécia, enquanto que Tiago Menor, que não é o seu irmão, não sofre nenhuma sanção. Ele não é penalizado por Saulo de Tarso quando adentra a casa do caminho para tentar punir aqueles que estavam, digamos assim, pregando uma doutrina diferente do judaísmo. Qual o motivo que fez com que Tiago Menor não fosse alcançado pela mão de ferro do Templo de Jerusalém? É porque Tiago foi encontrado orando as tradições judaicas. Ele estava dentro da casa do caminho, exercendo uma prática ritualística judaica. Então, Saulo o poupa das punições e leva apenas os outros para o processo de castigo. Essa experiência de Tiago, de perceber que ele ter essa conexão mais estreita com o judaísmo, essa tentativa de permanecer mais próximo daquilo que o judaísmo apresentava, é visto por ele como um grande trunfo. Então essa é a forma de nós convivermos sem gerarmos confusão. Ele então vai, a partir dessa experiência, fazer um deslocamento psicológico, levando a sua visão para que ele permanecesse muito ligado aos conceitos judaicos. Na leitura de Tiago, de uma maneira mais rasa, mais rápida, Tiago tinha como concepção que o cristianismo ele era mais uma corrente do judaísmo. Não haviam os saduceus, não havia os fariseus, não havia os essênios. Pois é, para Tiago, o cristianismo iria se implantar como sendo mais uma perna dentro desse judaísmo. O que significa isso na prática? Você continua indo ao templo, guardando o Shabat, fazendo todos os ritos judaicos, todas as ritualísticas que o judaísmo possui. Você continua com uma única diferença. O Messias já veio. A diferença é essa. Mas tudo igual. Maneira de se vestir, maneira de orar, as rezas, as reverências ao passado, a frequência da sinagoga. Só que no meu fórum íntimo, o Messias já veio. Dentro dessa concepção, ele vai elaborar a sua leitura do que seja o cristianismo. E Pedro, o apóstolo, era um homem menos conectado com essas ideias. Apesar de ter sido preso por Saulo de Tarso, conta o texto bíblico e a obra Paulo e Estevão, que os espíritos adormecem todos os que estavam tomando conta da cadeia, abrem os grilhões que o prendiam e ele sai por entre os soldados dormindo e vai embora. Então, ele, na verdade, não é alcançado pela penalidade e volta para ocupar a sua função de liderança dentro da Casa do Caminho. E como ele era considerado uma referência de liderança entre os outros discípulos, entre os apóstolos, ele acaba tendo que ter a necessidade de se posicionar sobre essas coisas. E vai acontecer um fenômeno muito curioso. Aquele Saulo de Tarso que persegue os cristãos acaba se convertendo ao cristianismo pouco tempo depois, numa visão que tem na estrada de Damasco, já vista por nós aqui desde o primeiro dia. Então, essa transformação de Saulo em Paulo vai trazer para dentro do cristianismo um homem muito inteligente, muito capaz e muito estudioso de judaísmo. Esse homem extraordinário poderia ter sido o grande defensor da ideia da conexão do judaísmo com o cristianismo, mas, surpreendentemente, ele vai fazer o movimento contrário, entendendo que é necessário que o cristianismo se aparte do judaísmo para que ele possa crescer. Pedro ficava confuso sobre o que fazer, como que ele iria realizar com relação a isso, será justo ou não o cristianismo ser um braço do judaísmo ou não. Ele tinha muitas questões sobre isso. No livro Atos dos Apóstolos, o capítulo 9 narra a conversão de Saulo, e o capítulo 10 narra um fenômeno bastante curioso. Pedro, o apóstolo, tem uma visão em que um homem chamado Cornélios, que não era judeu, era
era um gentil, ou seja, não era um circunciso, era um incircunciso, era um que não tinha conexão com Deus. Ele se oferece para ser cristão e Pedro fica em dúvida se poderia ou não transformar cristãos aqueles que nem eram circuncidados. Como é que ia ser, meu Deus? E aí ele tem uma visão de um lençol cheio de comidas impuras e o lençol desce com a comida e diz: Pedro, pode comer delas, não tem por que mais ter medo dessa comida. E ele faz a leitura correta. Diz, então isso significa que se eu posso comer o que era proibido para os judeus, então é porque eu não preciso mais seguir as regras judaicas. Se eu não preciso mais seguir as regras judaicas, significa que eu, como cristão, não sou mais um judeu. Então, eu posso admitir Cornélio como sendo um cristão. E desse capítulo 10 surge a sinalização de que você poderia, sim, transformar não-judeus em cristãos. É uma novidade, porque até então achava-se que esse estava reservado apenas aos circuncisos, apenas aos judeus. E aí, Pedro, em função dessa leitura, começa a fazer uma revisão das suas ideias e a se aproximar progressivamente dos que eram chamados de gentios. Gentil com O, não é gentil com L, gentil com O, ou seja, não judeu. Aí, pelo outro lado, Saulo de Tarso, convertido em Paulo de Tarso, ajudando Barnabé nos trabalhos de divulgação do cristianismo, começa a tomar a frente do trabalho e fazer a divulgação para não-judeus. E nesse propósito de divulgar para não-judeus, a circuncisão começa a se impor como um elemento forte dentro dessa história. Afinal de contas, deveríamos ou não admitir a circuncisão como sendo uma verdade cristã? Paulo, percebendo o crescimento dessa mensagem em outras culturas que não possuíam os conceitos judaicos, percebe que se tivesse que impor a circuncisão, ela se tornaria inócua do ponto de vista de conexão com Deus e, ao mesmo tempo, seria um freio para a divulgação da ideia. Isso não é o mais importante. O mais importante, como diz Paulo nas suas cartas, é circuncidar o coração, que está na carta aos Hebreus. Circuncidai os vossos corações, ou seja, fazei a marca da aliança nos vossos corações. Não precisa ser no corpo, no sentido físico, mas na alma, o coração no sentido de alma. Então, Paulo se convence de tudo isso. Quando ele volta a Jerusalém, ele já encontra uma situação bastante inflamada. Tiago está convencido de que o cristianismo é um braço do judaísmo. Paulo está convencido de que o cristianismo não é um braço do judaísmo. Ele tem feito muitos discípulos fervorosos que absorvem a mensagem cristã de maneira extraordinária e não são judeus, não têm conexão com o Velho Testamento, não são circuncidados. E que essa é a grande verdade. Não precisava do ritual da circuncisão. As loucuras do mundo lá de fora não precisavam entrar na cultura judaica. Mas Tiago se coloca de maneira bastante resistente, até quase que rompendo com Paulo, como se quisesse criar dois cristianismos. Um cristianismo de Tiago, voltado para os aspectos da circuncisão e do judaísmo, e um cristianismo paulino, um cristianismo mais focado na questão da transformação íntima, da vivência da verdade, no sentido do bem, da conexão com o Cristo, sem a necessidade dos aspectos da circuncisão. Pedro é colocado no meio de tudo isso. E Paulo faz algumas incursões bastante duras em cima de Pedro. Na carta aos Gálatas, no capítulo 2, você vai encontrar um trecho onde Paulo publicamente questiona a postura de Pedro, dizendo: Pedro, já estava comendo com os gentios, sentando com os gentios na mesa, aceitando os gentios de maneira tranquila. Mas foi só de repente o grupo de Tiago chegar de volta na igreja que ele acabou se distanciando. Hoje ele não está mais sentando com os gentios na mesma mesa, está se afastando progressivamente. E isso não está certo. E eu sentei com ele e eu conversei com ele. E aí está a beleza do texto. Ele não está fazendo uma fofoca, aquilo que em judaísmo chama-se lashon hará,
falar mal do outro, não é uma lashon hará. Ele conversou com Pedro face a face, ele está contando do diálogo que ele teve com Pedro, porque antes de colocar isso na carta aos Gálatas, ele tem uma conversa com Pedro. Ele vai à igreja de Jerusalém e encontra um deslocamento da igreja na direção do judaísmo. E ele chama a atenção de Pedro: não faça isso. Se você fizer isso, você vai criar um braço do judaísmo a mais. E nós não conseguiremos ter liberdade. A doutrina do Cristo ela é muito diferente do judaísmo. Nós não temos mais os rituais, os paramentos, as liturgias, todas as questões que o judaísmo possui. Nós estamos libertos disso. O Cristo é a libertação das nossas almas. Nós não devemos nos vincular de maneira tão significativa ao Templo de Jerusalém, que vai querer comandar o movimento. Sejamos livres, libertos. E ele tem uma conversa com Tiago, eles têm que sentar os três e encontrar um ponto de equilíbrio, e a partir das ponderações de Pedro, posto entre essas duas posições que parecem pequenas, mas são muito significativas, porque o pender da balança na direção de Tiago significaria que o cristianismo não sairia de Jerusalém. Se pendesse a balança para a circuncisão, talvez o cristianismo tivesse desaparecido, porque ele não teria vingado ao longo do tempo. Onde estão os saduceus? Cadê os fariseus? Cadê os essênios? Essas correntes desapareceram. Se o cristianismo tivesse se aliançado por dentro do judaísmo, talvez nós hoje só o conhecêssemos na história pelo nome, mas ele não fosse uma doutrina que teria sobrevivido. O que fez com que ela efetivamente tivesse força e vida foi o desatrelar dessa conexão com o judaísmo e tornar-se uma doutrina absolutamente independente. Então, nesse diálogo que acontece entre Pedro, tentando mediar Tiago e Paulo na igreja de Jerusalém, Emmanuel, na obra Paulo e Estevão, mostra as ponderações que Pedro vai fazendo de parte a parte, na tentativa de encontrar um caminho de sabedoria, tentando uma reaproximação dos dois, no sentido de que eles não rompessem para criar duas doutrinas distintas. Paulo, na discussão, na conversa, nos argumentos que utiliza, acaba sendo vencedor dentro desse debate. Tiago não fica muito satisfeito com isso, mas acaba não rompendo, mas a ideia de Paulo acaba se tornando a ideia predominante, o que foi bom para a divulgação do cristianismo, de tal sorte que nós conseguimos, assim, criar uma doutrina bastante independente, mas não tanto, porque o cristianismo usa muito a mensagem do Velho Testamento como se elas fossem uma só. Observe que a Bíblia, ela junta a Bíblia judaica com a Bíblia cristã. Se o cristianismo fosse realmente independente, a gente não estaria utilizando os conceitos do Velho. Mas Paulo conseguiu dar a dimensão mais exata, ou seja, a gente se inspira nos conceitos do judaísmo, nas ideias que o judaísmo tem, sem utilizar a ritualística judaica. Quando vem para a ritualística, a gente diz, não, daqui para frente é outra história. Mas os conceitos de Abraão, Isaac, Jacó, veja que o cristianismo em si, o cristianismo mesmo, ele não tem uma tese teogônica. Se você perguntar ao cristianismo puro como foi que o mundo surgiu, não tem. O Novo Testamento não fala do surgimento do mundo. Toda religião tem como é que o mundo surgiu. O cristianismo não possui, porque o cristianismo vai se servir dos conceitos judaicos. Então, ele vai buscar Adão, Eva, paraíso, Éden, essa coisa toda não é do novo, isso é do velho. Eles vão herdar uma parte dos conceitos judaicos para compor as verdades cristãs. Mas toda a ritualística judaica fica para trás. O Shabat, as leis mosaicas que estão contidas na Torá, elas ficam todas encostadinhas, apenas os 10 mandamentos são puxados, a alimentação, tudo que era tido como verdade para os judeus, como sendo uma orientação divina, perde a sua significância a partir do momento em que Paulo oferece um cristianismo
desatrelado do judaísmo, mas vinculado aos conceitos das ideias de família, de relação, de vivência que estão encontradas dentro do Antigo Testamento. Por esse motivo, a gente percebe a importância de nós guardarmos a nossa lucidez nos nossos momentos de conflito, de crise, que são bastante naturais em todos os movimentos religiosos do mundo. O fato de ter existido essa crise dentro do cristianismo não significa dizer que hoje tudo esteja pacificado e que não haja momentos de questionamento e de decisões que precisam ser tomadas para manter a coerência com o movimento. Hoje, por exemplo, nos tempos atuais em que nós vivemos, com as circunstâncias que nos envolvem no que diz respeito ao mundo moderno que nós estamos atravessando, hoje o nosso movimento espírita vive uma circunstância muito significativa dentro da sua história. Nós estamos vivendo pela primeira vez na história do Espiritismo um momento de pressão para que as questões político-partidárias adentrem a casa espírita. E isso é um risco muito perigoso, porque a Igreja Católica já fez isso no passado e não resultou em boas conclusões. A partir do momento em que houve uma aliança entre o poder espiritual e as verdades do poder humano, nós tivemos um processo de degradação significativa do cristianismo. Hoje, dentro do espiritismo, dentro do movimento espírita, observa-se algumas pessoas puxando a corda para um lado e outros puxando a corda para o outro, como se quisessem que o movimento espírita se definisse de maneira ideológica em relação a partidos políticos. É lógico que a política, enquanto ciência, a arte de administrar os povos, ela não é um assunto proibido, a política no sentido da ciência. Mas a política partidária nunca deve fazer parte das nossas discussões. Porque o espiritismo, ele nunca será esquerda e nunca será direita, porque ele não vem dos lados, ele vem de cima. E por esse motivo, no dia que nós tivermos discussões alinhadas com as ideias que defendem o aborto e a interrupção da vida durante a gestação, o espiritismo nunca se fará presente em manifestações desse tipo, que acaba sendo uma pauta muito reivindicada pelos movimentos ligados à esquerda. E, ao mesmo tempo, o espiritismo nunca sairá nas ruas para defender a pena de morte, o armamento, porque nós nunca estamos ligados à questão da pena de morte. O espiritismo será sempre favorável à vida e, portanto, ele nunca vai se aliançar com nenhuma dessas práticas. Aqueles que às vezes querem dizer, sim, mas diante disso, qual é a posição do espiritismo independente de aborto e pena de morte? Ele é ou não é de esquerda? Ele é ou não é de direita? O espiritismo, ele é uma doutrina que defende o amor. Então, independente de você ser esquerda ou direita, se você levanta a bandeira para agredir alguém, para violentar a honra de alguém, você estaria errado e, portanto, distante da mensagem cristã. Então, ele não está nem à esquerda e nem está à direita, ele está com aqueles que amam. É por isso que as mensagens político-partidárias não devem entrar na casa espírita, principalmente ocupar espaço na tribuna espírita. Não é esse o nosso papel. Não é essa a função do espiritismo no mundo, fazer predileções entre pessoas. A nossa única liderança religiosa no nosso meio espírita é Jesus. Nós não temos nenhum outro líder, não temos nenhuma pessoa que possa ser colocada na condição de ser a nossa referência. Apenas o Cristo, apresentado na questão 625 de O Livro dos Espíritos como o modelo e guia da humanidade, é a nossa referência. Então, o movimento espírita precisa se manter indene de todas as possíveis ameaças de fazer com que adentre os seus ambientes de estudo, de debate, de discussão, as questões referentes aos aspectos ligados à política partidária. Mas os espíritas, as pessoas,
os indivíduos e não o espiritismo. Não estou mais falando do movimento espírita, mas as pessoas, elas são livres para escolherem a predileção política que elas quiserem. Qualquer espírita pode ser da corrente política que bem entender, de esquerda, de direita, de centro, disso, daquilo, do que quiser. Pode fazer o que quiser, porque nós somos livres e não pode existir patrulhamento ideológico dentro do movimento espírita contra aqueles que se dizem de uma determinada corrente política e de outra, assim como não existe de time de futebol. Você não vai ter dentro do movimento espírita predileções por time de futebol. Não tem. O movimento espírita é neutro. Não vai ficar com bandeira de time, nem escudo de time do lado de fora. E ninguém vai ficar tomando conta. Ah, mas fulano é do time tal, do time tal. Ele pode ser do time que ele quiser. A mesma coisa acontece com relação à política. Uma única questão é que se coloca para as nossas predileções políticas. É que nós façamos todo o esforço para levar o espiritismo para a política, mas nunca trazer a política para dentro do espiritismo. Levar o espiritismo para a política não é tentar converter as pessoas às verdades espíritas, mas é agir do mundo político com conhecimento espiritual, com reflexões espirituais, evitando agressões, violências, rachas, brigas, usando a verdade do evangelho como a referência maior para os nossos dias que estamos vivendo. Portanto, nesses nossos momentos atuais, a circuncisão da hora, o conflito que parece se impor dentro do movimento espírita é a questão da chamada política partidária. E, neste caso, a orientação que a doutrina espírita tem, a partir de diversas obras, inclusive o último dos parágrafos de O Livro dos Espíritos, é que os bons espíritos não incitam o ódio entre os partidos. Odiou, agrediu, feriu, não pode estar certo. Os detentores da mensagem espírita devem ser semeadores da paz e do amor. E, portanto, qualquer que seja a bandeira que eu levante, eu não posso agredir ninguém. E a casa espírita, guardada tanto quanto nos seja possível das perturbações do mundo lá de fora, para oferecer consolo e esclarecimento espiritual a todos os que nos busquem.